apresentando o nosso quadro diário Palavra de Fé. Hoje, terça-feira, a pastora Regiane está aqui ao vivo nos estúdios da Web Rádio Conexão Up para trazer uma palavra de fé para mim e para a sua vida. Boa tarde, pastora Regiane, muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa Fé. Boa tarde, dona Yara. Boa tarde a todos vocês que estão ouvindo a gente aqui pela Web Rádio Conexão Up, uma rádio 100% gospel. E para você que está linkado com a gente aqui no Facebook da Tocando o Céu, muito boa tarde. Nós estamos na cidade de Medianeira, no Paraná, e faz muito calor hoje aqui na nossa tríplice fronteira, né, dona Yara? Verdade, pastora, a temperatura ultrapassando os 30 graus aí, muito quente aqui para essa época do ano, não é? Muito calor mesmo. Nós estamos aqui, como eu disse, na tríplice fronteira, aqui pertinho de Foz do Iguaçu, com a fronteira com o Paraguai e com a Argentina. E como eu disse, calor imenso. E eu espero que a temperatura esquente um pouquinho mais, né, dona Yara? Mas seja um calor do Espírito Santo de Deus, que venha trazer uma palavra para as nossas vidas, para os nossos corações. Amém? Amém, pastora. Amém. Então, dona Yara, o que nos levou a trazer essa palavra na tarde de hoje é porque o mundo em si está comemorando, ou está às vésperas de uma grande comemoração, não é mesmo? Verdade, pastora. Nós estamos aqui às vésperas de comemorar o Natal, o nascimento do nosso Jesus Cristo, do nosso Cristo, e muitas pessoas têm me perguntado, pastora, por que é que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, se está provado biblicamente, teologicamente e cientificamente que Jesus não nasceu nessa data? Por que é que nós comemoramos nessa data então? Por que não é mudado? Por que não é feito algo diferente? Por que isso? Por que aquilo? Então, para esclarecer muitas dúvidas, nós trouxemos um pouquinho da história para vocês, um pouquinho da Bíblia para vocês, um pouquinho do que aconteceu, por que isso foi instituído, quem instituiu, como é que tudo começou, e um pouquinho da tradição de Natal para todos vocês aprenderem um pouquinho mais, amém? Amém. Então vamos lá, muitas pessoas têm me perguntado, mas por que isso, por que aquilo, por que 25 de dezembro, se está provado que os cientistas também falam que não é nessa data que Jesus nasceu? Bem, primeiramente, a Bíblia, ela não nos relata quando Jesus nasceu, ela não nos dá a data, mas ela nos dá condições de saber aproximadamente qual é o mês que Jesus nasceu, pelos fatos que aconteceram, pelas histórias, pelos acontecimentos em si. Então, nós sabemos que não pode ser em dezembro. Nós cristãos já sabemos, como eu disse, a ciência também já nos explica isso, já nos fala isso, e agora a gente vai entender um pouquinho mais de uma forma rápida compacta, pra gente não prolongar muito, para vocês poderem entender o porquê. Bom, primeiramente, não poderia ser em dezembro. O primeiro fato é por quê? Porque naquela noite que Jesus nasceu, naquela madrugada, a Bíblia nos relata que haviam homens pastoreando animais nos campos. Ou seja, não poderia ser em dezembro, porque em dezembro, nessa época, o inverno é muito rigoroso em Jerusalém. Então, os animais, as ovelhas e os demais animais, eles ficam em alojamentos. Não há pastoreio em campo nessa época, como eu disse, porque o inverno é realmente muito rigoroso. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, quem quiser acompanhar, versículo 26 e 27, relata para nós que Jesus foi concebido no ventre de Maria 6 meses depois de João Batista. O que isso quer dizer? Quando Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida de 6 meses, o anjo foi ter com Maria e avisá-la que ela iria ter um filho, que seria Jesus. O que está escrito lá? Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria, ok? Então aqui na Bíblia ela nos relata claramente que quando Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida de 6 meses, o anjo foi anunciar que Maria seria a mãe de Jesus, ok? Vamos fazendo a matemática junto comigo, amém? Então, Isabel estava grávida de 6 meses.
Mas a Bíblia também nos relata que Isabel ficou grávida no mês de junho. Por que isso? Os levitas, eles eram divididos em 24 turnos. Esses turnos de sacerdotes é os que estavam no templo, orando e fazendo os trabalhos do templo, ok? Então, Zacarias, prestem bem atenção para vocês não se perderem na história. Zacarias, que era o pai de João Batista, ele estava no templo no mês de junho, porque a Bíblia nos fala que ele estava no templo no 8º turno, que é o turno de Abias, ok? Cronologicamente, o 8º turno, transferindo para o calendário gregoriano, que é o nosso, é o mês de junho. Vamos lá então. Zacarias, pai de João Batista, estava no templo no mês de junho, que é o 8º turno. Ele estava lá trabalhando no mês de junho, quando um anjo desceu e avisou ele que ele ia ser pai, que a sua mulher Isabel, que inclusive era estéril, ia ter um filho e ele deveria chamá-lo de João. Onde que está isso na Bíblia, pastora? Vamos lá, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Lá no 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Uou! Então, Zacarias, o pai de João Batista, estava no templo. O anjo desceu, comunicou a ele que ele seria pai de João Batista. Vamos para a matemática? Se ele estava no templo em junho, logo a Bíblia diz que ele saiu, terminou seus trabalhos, foi para casa e a sua esposa Isabel ficou grávida, ok? Então Isabel deduz-se que Isabel ficou grávida no mês de junho, ok? Vamos fazer uma matemática agora. Se João Batista foi concebido no ventre de Isabel em junho e Maria ficou grávida 6 meses depois, como a Bíblia nos diz, então Maria ficou grávida em dezembro, ok? Estão entendendo a matemática? Isabel ficou grávida em junho, a Bíblia diz que Maria ficou grávida 6 meses depois. Então Maria ficou grávida de Jesus em dezembro, ok? Façam a matemática. Se ela engravidou em dezembro, 9 meses depois, mês de setembro, ok? Meados aproximadamente, tá, pessoal? A Bíblia não relata a data exata, nós estamos indo pelos fatos, ok? Que encaixa exatamente na festa dos tabernáculos, pois todos acreditam que Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos, que é realizada em setembro pelo nosso calendário gregoriano, ok? Então esses são fatos, vocês podem procurar isso na Wikipédia, vocês podem procurar isso em fontes na internet, porque a ciência, como eu já disse, também já comprovou que ele não nasceu em dezembro, que ele nasceu em meados de setembro, da mesma maneira. Então nós podemos provar através da Bíblia, através de fatos históricos, através da ciência, que ele não nasceu em dezembro. Mas então vamos lá, vamos adiante. Por que dezembro então? Se ele nasceu em setembro? Da onde que veio essa tradição? Por que que isso aconteceu? Quem que instituiu isso? Quem que decretou que o Natal ia ser nesse dia? Por que esse dia? Então, historicamente, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre isso. Por que dezembro? Essa tradição, pessoal, essa festa que se chamava antigamente Natalis Solis Invicti, que significa Nascimento do Sol Invencível, é uma festa que já existia muito antes de Jesus nascer. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ok? Então, as civilizações em si, elas já celebravam essa festa, que é para um deus pagão, o deus do sol. Então, eles acreditavam que adorando esse deus, a agricultura ia ser fértil, o deus do sol, o sol ia ficar mais tempo sobre a terra, então as plantas iam se desenvolver melhor, iam ter colheitas mais fartas. Então, as civilizações em si, elas já adoravam e era o solstício do inverno, que dá-se exatamente entre 22 e 25 de dezembro naquela região, ok? Então, quando Roma tomou o poder das civilizações, ela cristianizou essa festa. Seria mais fácil assim para a gente poder entender. Ela cristianizou essa festa. Para não ter que proibir as pessoas de participarem dessa festa pagã, então elas mudaram
elas cristianizaram, como eu falei, fizeram um sincretismo religioso nessa festa, e a partir de então começaram a chamar de Natal, ok? Quem instituiu isso? Foi no ano de 354 depois de Cristo. Vejam bem que é muito depois do nascimento de Jesus. Eles decretaram que Natal seria nesse dia. Não foi desde o nascimento dele, não. 354 anos depois, um papa chamado Júlio I decretou que o Natal seria no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque os costumes já estavam enraizados, então. Não tinha como eles... seria mais fácil, então, eles sincronizarem as duas festas, fazer um sincretismo religioso, cristianizar aquela festa e chamar, então, de Natal. A partir de, então, no ano de 354 depois de Cristo, o Papa Júlio I decretou que a partir daquele dia o Natal ia ser Natal, ok? Então, esse é o fato histórico, esse é o fato que vocês podem confirmar em estudos, com ciência, com teologia, com bibliologia, em todos os lugares vocês vão chegar num comum acordo por que o Natal foi decretado no dia 25 de dezembro. Mas e aí? Da onde que veio esses costumes de árvore, de Natal, de guirlanda, Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Por que o costume da árvore de Natal? Da onde que surgiu isso? A árvore de Natal também é um costume que nasceu muito tempo antes de Cristo, muito tempo antes de Jesus nascer. As civilizações, por exemplo, a civilização germânica, ela cortava um pinheiro na floresta durante o inverno, colocava dentro de casa e enfeitava com adornos. Por quê? Porque os espíritos da floresta, essa era a crença deles na época, para que os espíritos da floresta tivessem um lugar onde passar o inverno. Então eles traziam a árvore para dentro de casa, adornavam ela, colocavam presentes para os espíritos, para os deuses deles, embaixo da árvore, e isso fazia com que eles adorassem aquele deus. Era a cultura deles da época. Já os romanos, eles cortavam as árvores, levavam para dentro de casa, enfeitavam, colocavam presentes embaixo para adorar o deus Saturno, que era o deus que eles serviam naquela época. Então a história da árvore de Natal, ela não tem nada de cristão, tá, gente? O cristianismo fez um sincretismo, mas a origem dela é totalmente pagã. Inclusive na festa que eles faziam para o deus do sol, eram os mesmos costumes. A troca de presente, as comidas, festas em família. Essa é a verdadeira origem a qual as civilizações antigas praticavam a festa. Então, o Papa juntou tudo e vamos chamar de Natal a partir de agora. Mas não é essa época, nem essa data que Jesus nasceu, ok? E a guirlanda? O que significa a guirlanda? Da onde veio? Qual é a origem da guirlanda na porta? A guirlanda, da mesma forma, ela era colocada nas portas das casas para sinalizar as casas que serviam aos deuses, principalmente uma deusa chamada deusa Iuli, que era uma deusa da floresta, era uma deusa que era muito cultuada na época pelas civilizações, pelos povos. Então, nessa época, eles juntavam tudo, traziam a árvore para dentro e sinalizavam as portas com a guirlanda para deusa saber que ali ela era bem-vinda, digamos assim, ok? Então essa é a origem da guirlanda. Também não há nada de cristão na origem da guirlanda, ok? E o Papai Noel? Onde que o Papai Noel encaixa nessa história? Se é uma história para comemorar, teoricamente, o nascimento de Cristo, então é uma história de José, de Maria, de Jesus, dos Reis Magos. Aonde que o Papai Noel encaixa nisso? Aliás, pessoal, os Reis Magos não chegaram na manjedoura como as figuras do presépio representam, ok? Os Reis Magos chegaram um tempo depois, quando Maria já não estava mais na manjedoura, ok? A gente também não tem um relato exato, a Bíblia não dá um relato exato, mas a Bíblia nos fala, sim, ela fala, que os Reis Magos já chegaram na casa e encontraram Maria e Jesus, ok? Então, aquela história que eles chegaram lá, foram guiados pela estrela, sim, aconteceu tudo isso, sim, eles chegaram até Jesus guiados pela estrela, mas eles não chegaram na manjedoura, conforme o relato dos presépios que a gente vê, da história que a gente vê, ok? Tanto que eles, antes de chegarem até Jesus, os Reis Magos passaram pelo rei Herodes, que era o rei daquela época. E o rei ficou muito preocupado em saber que havia nascido, que Jesus havia nascido. Então ele queria
dizimar, ele queria acabar com tudo, ele queria matar o Senhor Jesus. Então ele falou para os reis: vocês vão até onde está essa criança, e na volta vocês passem aqui e me falem aonde ele está. Porque ele queria matar Jesus, ele não queria nenhum outro rei além dele. Mas os reis magos foram até Jesus, visitaram na casa, não era na manjedoura, ok? A gente não sabe quanto tempo isso, mas a Bíblia nos fala que pode ser até 2 anos. Por quê? Já vou explicar por quê. Os reis magos visitaram Jesus, levaram os presentes, o ouro, a mirra, tudo que eles tinham para levar para ele, os 3 presentes, e partiram. Por quê? Não voltaram contar para o rei aonde estava o menino Jesus. Por quê? Porque Deus falou com eles. Deus disse: não voltem, voltem por outro caminho, não avisem onde está. E nisso, Maria, Jesus e José tiveram tempo de fugir. Fugiram para o Egito. Por quê? Porque eles sabiam que o rei Herodes queria matar o menino Jesus, ok? Quando o rei Herodes descobriu que os reis magos já tinham ido embora e não tinham voltado para avisar onde estava o menino Jesus, ele mandou matar todas as crianças de Belém de 0 a 2 anos. Todas as crianças de 0 a 2 anos foram mortas pelo rei Herodes. Por quê? Porque ele não sabia exatamente quanto tempo Jesus tinha. Então acredita-se que Jesus possa ter até 2 anos quando os reis magos chegaram para visitá-lo e para levar os presentes para ele, ok? Então não é como a gente vê na história, eles não chegaram na manjedoura, amém? Mas voltando para o Papai Noel, qual é a origem do Papai Noel? De onde saiu essa figura? Por que aconteceu? De onde que veio? O Papai Noel, ele foi inspirado na figura de um bispo chamado Nicolau. Era um bispo na época, que usava roupas vermelhas e distribuía doces, costumava jogar saquinhos de moedas pela chaminé. Ele existiu realmente, era um bispo da Igreja Católica. E depois da sua morte, ele foi canonizado e virou um santo, São Nicolau, amém? Então essa é a história dele, ok? Mas realmente não encaixa com a história do nascimento de Cristo, com Jesus, com Maria, com José, ok? Não tem relatividade nenhuma com a história bíblica, amém? Então, mais ou menos, a matemática toda é essa que nós acabamos de falar. Não foi em dezembro que ele nasceu, biblicamente a gente pode comprovar, cientificamente também, teologicamente também. Meados de setembro a outubro, foi a data exata que Jesus nasceu, tá? Os costumes de Natal, eles vieram muito antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, já se celebrava uma festa nessa data, mas não era para Jesus, era para o deus do sol, um deus pagão, que era o deus da época que eles acreditavam. Roma tomou posse, tomou o poder da civilização, cristianizou a festa, fez um sincretismo e decretou que seria em 25 de dezembro. Mas isso não foi desde o nascimento de Jesus, amém? O Natal foi instituído nesse dia 354 anos depois do nascimento de Jesus, ok? Então, pessoal, a mensagem que nós temos para deixar para você sobre o Natal é que tomem cuidado. Ninguém está dizendo que você não pode celebrar o Natal, não. Pastora, mas por que então, se Jesus nasceu em setembro, por que a gente não muda isso? Por que não é mudado? Por que não é celebrado no mês certo? Porque nós não podemos mudar o mundo, amado, amada. Isso já vem instituído desde os tempos remotos. O que Jesus nos disse? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os dê força para vencer o mal. Então, nós vivemos nesse mundo, nós não podemos ser radicais ao ponto extremo. Outro dia uma pessoa me disse, eu não vou entrar nesse restaurante porque tem uma árvore de Natal lá e tem um Papai Noel, isso não é de Deus, isso não é do cristianismo, isso não tem origem cristã, eu não vou entrar. Pessoal, não vamos radicalizar. O mundo jaz no maligno. A gente convive todos os dias com coisas, com situações, com pessoas que não acreditam em Jesus, que não creem em Jesus, coisas que não provêm de Deus. Nós convivemos todos os dias com isso, amém? Então nós temos que saber administrar, nós temos que ter sabedoria, discernimento e adorarmos ao nosso Deus. Se nós formos comemorar o Natal, nós temos que comemorar o nascimento de Cristo. Ok? Cuidado para isso não virar uma idolatria. O que é idolatria? É tudo que ocupa o lugar de Deus. Hoje, a figura do Papai Noel, ela tem muito mais valor do que o próprio Cristo.
A árvore de Natal, ela é muito... tem pessoas que... Nada contra, tá, pessoal? Nada contra. Nada mesmo. Mas tem pessoas que investem muito mais numa árvore de Natal e esquecem que é uma época de solidariedade, de amor, de comunhão, de compaixão. Então vamos aproveitar esse espírito de Natal para fazer algo de bom por alguém ou para alguém. Tem pessoas que não veem dessa forma o Natal. Vem como um comércio. É presente, é árvore, é banquetes, ok, nada contra, como eu disse, mas e o seu irmão? Será que é isso que Jesus faria? Ou Jesus olharia com outros olhos para o irmão que está necessitado, com o irmão que está passando fome, com o irmão que precisa de oração, que precisa de ajuda, que não tem o que calçar, que não tem o que vestir, que está perdido lá na valeta? Eu garanto para você que você passou, pelo menos essa semana, pelo menos por uma pessoa que estava caída, alcoolizada, usuário de droga, uma criança no sinal pedindo comida. Essa é a época, amado, porque é isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Ele nos pede. Ele falou, vou repetir: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os dê força para vencer o mal. Então essa é a força que Ele está nos falando. A força para vencer o mal é fazer o bem para o teu próximo. É se doar pelo próximo. É fazer algo por alguém. Visite alguém que você nunca visitou. Leve alguma coisa, uma cesta básica, um pão, um saco de feijão, 1 quilo de arroz, seja lá o que você tiver na sua despensa. Eu garanto que o Senhor não vai deixar faltar para você o que você der para o seu próximo. Pois a Bíblia é clara, Ele nos restitui 30, 60, 100 vezes mais. Eu garanto para você que o que você fizer pelos filhos dele, que estão perdidos no mundo, ele vai te restituir. Não façamos isso esperando recompensa, não. Não faça nada esperando recompensa, mas o Senhor é justo e Ele é fiel. O retorno vem. O retorno é imediato. Então aproveite essa época, porque algo que foi criado para celebrar o nascimento de Jesus perdeu o foco. Hoje em dia ninguém mais lembra de Jesus nessa época. Hoje em dia ninguém mais lembra. Hoje em dia se pensa em roupas novas, em comidas, em banquetes, em presentes caros. Ok, como eu disse, nada contra, mas onde está o Espírito Santo de Deus para tocar os corações e fazer algo pelo seu próximo? Como eu disse para você, eu garanto que essa semana você passou por alguém que estava numa valeta, que estava alcoolizado, que estava caído em algum lugar, usuário de droga, passando fome, passando necessidade. Faça algo por alguém, é isso que Ele espera de mim e de você. Enquanto a gente estiver nesse mundo que jaz no maligno, como a Bíblia diz, façamos a diferença. Sejamos mais, sejamos do exército do nosso Senhor Jesus Cristo, pois é isso que Ele está levantando, uma nova geração para fazer a diferença nesse mundo. Não seja mais um. Não seja igual ao outro que está do seu lado, seja diferente. Eu quero que vocês vão pegando um copo de água com vocês, nós vamos orar daqui a pouquinho. E se você tem alguma enfermidade, algum problema, seja ele qual for, comece a escrever nos comentários, que nós vamos orar por você. Nós vamos colocar o seu nome no altar do Senhor. E como eu sempre digo, nós temos uma equipe compromissada com jejum e com oração. E o Senhor tem operado grandes milagres através desse quadro, através dos pastores, homens e mulheres de Deus que vêm aqui orar por você e jejuam e oram na madrugada. E o Senhor tem atendido grandemente os pedidos das pessoas que estão depositando a sua confiança e a sua fé naquele que era, naquele que é e naquele que sempre será. Pois nós, homens e mulheres, não fazemos nada, mas Ele faz através das nossas vidas. Amém? Escreve nos comentários qual é o seu problema, qual é a sua enfermidade. É problema financeiro? É trabalho? É tristeza, angústia, depressão? Qual é? Para o nosso Deus do impossível, nada é impossível. O que é difícil Ele faz na hora. E o que parece ser impossível, Ele faz logo em seguida. Amém? Amém? Escreve nos comentários, nós já vamos orar. Então, não perca o seu foco, irmão. Não perca o seu foco, aproveite essa época. Celebre sim o nascimento dele, mas dele, não de mais ninguém, de nada além dele. Mantenha o seu foco, o alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo e os valores têm sido invertidos.
Os valores têm sido esquecidos. As pessoas esqueceram de Jesus nessa época. As pessoas esqueceram de Cristo. Eu tenho certeza que tem alguém muito próximo a você, de repente até dentro da sua família, que está precisando de ajuda. Aproveite para fazer algo por alguém. Com certeza você vai se sentir bem melhor por isso. Com certeza você vai entender o princípio e o propósito ao qual você veio a esse mundo, ao qual o Senhor Jesus te colocou aqui. Temos muitas pessoas comentando aqui. Com certeza, Cícero, se você assistiu a live desde o começo, foi isso que nós dissemos. Não é só no Natal, mas aproveitem o Natal para não desfocar de Cristo, ok? É isso que a gente disse. Ajudar todos os dias. Não é só no Natal. Foi isso que nós dissemos desde o começo. Mas no Natal, em especial, as pessoas esquecem de Cristo. As pessoas perdem o foco, amém? Ok? Nós temos aqui algumas pessoas perguntando, oração para minha família. Marlúcia Alves, a gente vai colocar o seu nome e já vamos orar por você, ok? Ore pelo meu irmão Wilton, que está com câncer. Nós vamos orar sim. O impossível, ele faz logo em seguida, não esqueça disso, ok? Dá-se, você é dado, boa medida, recalcada e transbordante. É isso mesmo, ok, é isso mesmo, amém? Então, pessoal, vai pegando o seu copo com água, nós vamos orar por vocês, por todos vocês que estão aqui agora. Vai digitando o seu nome, vai digitando o que você quiser digitar. Como eu disse, a gente vai orar agora e vai passar todos os pedidos para o altar do Senhor. Como eu já falei, uma equipe compromissada em jejuar, em orar por você, ok? Amém? Vou pegando meu copo com água aqui. E nós já vamos orar. Amém? Pessoal, os versículos que foram lidos hoje estão no livro de Lucas, tá? Capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 26, que relatam, tá? Ok? Para vocês saberem mais ou menos a matemática que a gente usou aqui, que a bibliologia usa, que a teologia usa, e até a ciência comprovou já que Jesus realmente não nasceu nessa época, ok? Biblicamente comprovado e de todas as formas, amém? Peço oração pela minha família, Ok, amém, nós vamos orar, ok? Ore pelo processo de trabalhista, audiência 9 de fevereiro, São Paulo. Luciene, nós já estamos anotando o seu pedido, nós vamos orar e até esse dia você vai testificar. Eu quero que você volte aqui e testifique. Eu faço um desafio com você, você voltar depois da sua audiência, ok? E testificar o que o Senhor fez na sua vida, amém? Se você crê, agarre essa bênção, pegue a sua bênção, porque a bênção é acessível a todo aquele que crê. Ansiedade, Jader, aonde você mora, Jader, escreve pra mim, de onde você tá falando, nós vamos orar por você, amém? Solimarim, peço oração pela minha família, família Marim. Já li o comentário dela, dona Yara. Manda um abraço pro meu apóstolo Edson, Bispa Ingrid, amém, sintam-se abraçados, ok? Amém? Vamos escrevendo aí, pessoal. Me fala de onde você é, Jader. Pastora Neide acabou de entrar. Pastora Neide, uma grande mulher de Deus. Deus abençoe o ministério de vocês. Estamos esperando a visita de vocês aqui na comunidade evangélica Reino Vivo, amém? Estamos esperando por vocês. Estamos com saudades, inclusive. Aonde vocês estão, ok? Vão falando aí comigo. Amém? Amém. Amém? Vamos orar? Tá tudo legal com a sua transmissão aí, dona Yara? Tudo ok, pastora. Tudo ok? Ok, que pra Podemos mim aqui orar. Desapareceu aqui a minha transmissão, mas vocês estão conseguindo ver legal? Ok. Ok? Vídeo interrompido.